Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu gostaria de iniciar a minha fala, porque hoje, de vez em quando a gente ouve algumas críticas que quando o vereador fiscaliza, ele está se excedendo na fiscalização. Ah, você não faz parte da comissão, tal, você não pode. Vereador não tem área territorial, vereador não tem que lutar só por determinada classe, nós não somos classistas, nós somos vereadores da população, da comunidade, da sociedade bauruense. Os 17 aqui foram eleitos pelo povo. Todos aqui podem desempenhar suas funções em vários segmentos. Mesmo eu não tendo conhecimento na área médica, posso atuar na fiscalização Posso? Na área da saúde? Sim. A exemplo da educação, de obras e tudo mais. Estou dizendo isso por quê? Porque algumas pessoas, às vezes, quando o vereador faz, eles alegam que o vereador está fazendo aquilo por exibicionismo. Outro vereador deixa de fazer, ou o vereador é omisso. Ou faz ou não faz. O que eu louvo aqui é que todos façam. O que eu gostaria é que todos façam. E acabou. Independentemente se o vereador natalino, ele tem lá o seu reduto eleitoral, tem a sua atuação na Pousada da Esperança, nada impede que nenhum outro vereador vá até o bairro e possa pedir e implementar melhorias para aquela comunidade. E a Controladoria Geral da União, ela emitiu uma cartilha, se os vereadores quiserem, depois eu envio uma para cada um, em que está bem claro qual é a função do vereador. O vereador é o membro do Poder Legislativo do município que desempenha funções típicas às tarefas de legislar e exercer o controle externo do Poder Executivo, ou seja, da Prefeitura Municipal. Esse controle externo, ele é muito abrangente. E essa abrangência vai desde as contas, vai na fiscalização de obras, nas obras que estão em andamento, nos contratos que são firmados, em todos os níveis, em todos os sentidos. Cabe ao vereador essa fiscalização. Pois não, vereador Natalino? Vereador, só parabenizar pela sua fala em relação ao que realmente de fato condiz com a função parlamentar de cada um de nós, tanto que o prefeito só realmente não administra a cidade sozinho, ele precisa do aval da Câmara. Tudo que ele manda aqui para casa, nós debruçamos, analisamos, conversamos para o bem da cidade. Então, por isso que assim, é uma mão lava a outra e as duas realmente faz o progresso andar. Por isso que eu vejo que, de qualquer maneira, precisa respeitar a casa e cada parlamentar que aqui atua. Exatamente. Parabéns. Obrigado, vereador Talino. E para finalizar, na cartilha consta, no final, diz que a responsabilidade do vereador de fiscalizar e controlar as contas públicas. Aí diz o seguinte: a Câmara Municipal foi encarregada pela Constituição Federal de acompanhar a execução do orçamento do município e verificar a legalidade e legitimidade dos atos do Poder Executivo. É função do vereador avaliar permanentemente a gestão e as ações do prefeito. Por que eu estou falando isso? Isso me deu um gancho para um outro assunto. Em que pese a nossa jornalista aqui do JC se fazer presente, eu não sei quem é o autor das entrelinhas, mas o autor das entrelinhas no último domingo colocou lá algumas citações interessantíssimas, em que fala a respeito do empréstimo. E aí, a secretária Letícia, a qual eu tenho um profundo respeito, diz o seguinte: a titular, Letícia, destaca que foram encaminhados os pedidos dos projetos executivos feitos pelo vereador Roger Barude, meramente por respeito aos parlamentares. Meramente por respeito? Ela está subestimando nós todos aqui? Ou o prefeito, ele tem o poder na mão e ele faz o que ele bem entende? Ao contrário. Ao contrário. Cabe a nós a fiscalização. Quando o vereador Roger Barude pede os projetos executivos apontados para o gasto com o empréstimo, ele quer saber, na condição de parlamentar, e nós todos também queremos, porque nesse momento ele representa a Câmara Municipal, ele quer saber onde será gasto, como será gasto, de que forma será gasto o dinheiro. É isso, nada mais. Aí o prefeito pega, e aí, continuando ainda a infelicidade da secretária Letícia, ela não deveria ter falado isso para a jornalista. Olha só o que ela foi falar para a jornalista.
Letícia enfatiza que a Prefeitura não tem qualquer obrigação legal de elaborar projetos executivos para pleitear o financiamento. Tanto que entre os documentos entregues no Legislativo, consta um assinado pelo Banco do Brasil. Senhora secretária, é mentira! Não tem uma porcaria de documento do Banco do Brasil aqui. Nenhuma! Eu li esse projeto ontem, aliás, no final de semana todinho. Eu fiz carga dele. Não tem nenhum apontamento do Banco do Brasil, dizendo que a Prefeitura está isenta ou se exime de qualquer responsabilidade de apresentar projeto executivo. Para que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam, é mais ou menos assim. Quando você vai fazer um empréstimo pessoal no banco, você não precisa explicar no banco por que você vai fazer com o dinheiro. A garantia do banco é a garantia que você vai pagar, a possibilidade que você vai pagar o empréstimo. Quando você vai comprar um carro, o empréstimo é diferente, porque a garantia do banco é o bem. O seu veículo fica alienado. Esse empréstimo que o prefeito está fazendo é como se fosse um empréstimo pessoal. Só que tem um detalhe: o empréstimo pessoal aqui não é uma carta branca, não é um cheque em branco, porque tem 17 pessoas aqui eleitas para fiscalizá-lo, e exige desse chefe do Poder Executivo explicações de onde e como ele vai gastar esse dinheiro. Pois não, vereador Manuel Luzila? Vereador Meira, desde que o federalismo foi colocado no Brasil, existe entes da federação que independentemente pode atuar, e é assim que deve ser visto: executivo, legislativo e o judiciário, de maneira independente, como o federalismo prevalece até hoje no Brasil. Exatamente, vereador. Muito obrigado pelo seu posicionamento. Muito bem. Aí eu pego e vejo o documento encaminhado pelo prefeito, porque ele mandou para o vereador Barude, na sexta-feira, parte daquilo que o vereador pediu. O vereador Barude pediu 3 coisas fundamentalmente. Pediu o parecer jurídico, não veio. Um parecer da Secretaria de Finanças, não veio. Um parecer, os projetos executivos não vieram. Apenas rascunhos, planilhas de alguns mapas, entre os quais, mapas como esse aqui, ó. Vou mostrar aqui para os senhores e para as senhoras. Está aqui, ó. Por favor, TV Câmara. Aqui. Olha lá, Jardim Nicéia. Esse aqui é o projeto executivo. Ele pega o Jardim Nicéia, vai lá no computador, pinta de amarelo algumas ruas e fala: eu vou pavimentar essas ruas. Esse é o projeto. Quanto que vai custar? Não sei. Tem um valor estimado aqui de valor de custo. Só que é o seguinte: para fazer pavimentação de rua, é necessário, num primeiro momento, um levantamento topográfico, porque o bairro pode estar em aclive, pode estar em declive. Eu preciso saber aonde essa água vai ser escoada, para poder fazer o projeto de drenagem. Depois disso, eu preciso de um projeto de pavimentação. Então, o preço do Jardim Nicéia com o Parque Jansante não são iguais, em razão das características do terreno. Então, quando apresentam, encaminham esses documentos para a gente, dando a entender que é um projeto executivo, ele não é. Mas não precisa mesmo, né? Segundo a secretária, não precisa mandar. Aí vem um documento explicativo da prefeitura e diz assim, ó, e aí fica enganando as pessoas. Eu fui lá no Parque Jansante, conversar com uma líder de bairro, uma líder comunitária, e ela falou: o senhor é contra o asfaltamento do nosso bairro? Lógico que não. Aí eu mostrei para ela: leia esse documento e eu vou dar o documento para a senhora. Dei uma cópia para ela. Quando o prefeito fala em pavimentação, ele diz assim: o Distrito 2, o 3, o bairro Jardim das Orquídeas, já possuem projetos de pavimentação prontos. Já o Distrito Industrial 4 e os parques Jansante, Ferradura, Manchester, Val de Palmas, assim como para as obras de duplicação da Avenida Afonso Jaello, ainda carecem dos projetos. Ele está falando que não tem. Como que vai gastar um dinheiro se eu não tenho o projeto?
Por isso, senhoras e senhores vereadores, nós temos que aprofundar muito nesse pedido do prefeito municipal. Não podemos abrir mão da nossa prerrogativa de fiscalizar e de controlar. Não podemos. Por favor, eu sei que o prefeito está buscando assediar alguns vereadores aqui dentro, falando, não, olha, isso aqui vai beneficiar o teu bairro, olha, isso aqui vai beneficiar o bairro X, Y. Só que ele está tentando fazer isso num atropelo, no trator, passando a roda por cima. Não é assim, prefeito. O senhor assumiu um cargo de responsabilidade e nós também temos a nossa. Por isso eu peço que o senhor nos respeite. Nós respeitamos o senhor como Poder Executivo, mas o senhor tem que nos respeitar como membros do Poder Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço minha inscrição para explicação pessoal.